Salve galera, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje nós vamos criar uma movimentação top-down. Um estilo de jogo um pouco diferente dos jogos que eu venho trazendo, de plataforma, onde você tem uma visão do jogador na lateral, o top-down você vai enxergar de cima ali o jogador e além disso você também amplia movimentos que o jogador pode fazer. Então ele vai poder se movimentar em 8 direções, para cima, para baixo, para um lado e para o outro e também nas diagonais. Então é isso que nós vamos fazer hoje e também o esquema de animação também é muito simples de fazer e eu vou mostrar isso para vocês. Bora pro vídeo. Então aqui agora com a Unity aberta eu já deixei um projeto pré-configurado e a única coisa que eu fiz foi importar esses assets aqui, beleza? Então aqui eu tenho dois sprites, um deles é com o player idle em todas as direções e um dele andando também. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar esses assets. Como esses assets são pixel art, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou selecionar todos e agora eu vou vir aqui em Filter Mode, vou colocar como Point e agora em Normal Quality, aqui, não deu pra ver né, aqui tá como none, beleza? Então isso aqui você precisa fazer, aplica e agora vai estar tudo certinho e agora a gente só precisa recortar os assets aqui. Então vamos lá, pra gente recortar esses assets é muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar esse primeiro, vou colocar ele como múltiplo, venho aqui em Sprite Editor, Apply e agora eu vou puxar essa telinha pra cá e aqui eu só vou colocar de automático para Grid by Cell Size e aqui eu vou colocar o tamanho do meu asset, se eu não me engano ele é 16 por 16, beleza? Então aqui eu já tenho todos os quadradinhos perfeitos. Vou dar um apply, vou fazer a mesma coisa com o alck. Múltiplo, sprite, vem aqui, de novo a mesma coisa, ó, 16 por 16, slice, pronto. Agora ele tá pronto. Aqui a única coisa que eu preciso fazer também é mudar o pixel per unit, tá? Vou colocar 16, que é cada quadro da minha animação. Então vou dar um apply e agora a gente já tem aqui ó, o personagem. Vou pegar o primeiro frame dele aqui no idle, vou jogar ele na tela e ele tá aqui. E aqui para ficar um pouco mais bonitinho também eu vou mudar um pouco a cor de fundo. Vou colocar esse verdinho aqui para dar um pouco mais de contraste no nosso personagem e agora nós vamos começar a fazer as animações. Para fazer a animação também é muito simples, a única coisa que a gente precisa fazer é recortar e selecionar cada um aqui nas direções corretas. Então para abrir o animation eu vou pressionar Ctrl 6, ele vai abrir essa janelinha pra gente e agora eu vou colocá-la aqui do lado para ficar um pouco mais fácil. Beleza, vou jogar ela aqui ó, tá aqui do lado. E aqui o que a gente precisa fazer? Eu preciso criar a mesma animação dele idle em todas as direções. Para fazer isso, eu vou vir aqui e vou renomear para player. E agora eu vou clicar aqui, deixa eu subir um pouquinho a tela. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui de Create. E agora eu vou criar uma pastinha de Animations. Então vou colocar aqui Animations. E aqui eu vou salvar aqui dentro. Então aqui a primeira animação que eu vou chamar vai ser Idle Front, que seria o personagem de frente pra gente aqui, beleza? Então aqui eu vou selecionar todos os frames dele, olhando pra frente, são esses aqui, são dois, então são esses dois aqui. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, 16 de sample e ele vai ficar desse jeito. Acho que tá até muito rápido, vou colocar como 8. Aí ó, acho que assim ficou legal. E agora eu preciso fazer isso para as outras direções também, tá? Então eu vou selecionar aqui um New Clip, vou salvar aqui o Idle Side, vou jogar ele pra cá, vou pegar ele aqui de lado e eu coloco o mesmo número de samples, tá? É importante que todas as animações elas tenham a mesma configuração. Então agora, ó, se eu der um play também, ó, e agora eu vou fazer a mesma coisa para ele para trás. Então eu vou fazer aqui o Idle Back e agora eu vou pegar aqui, ó, os dois últimos frames e já tenho aqui. E agora, ó, ele tá funcionando perfeitamente. Para não demorar muito, eu vou fazer isso aqui no alck também. Então agora aqui de volta, né, depois de fazer esse negócio, que é chato pra caramba, eu fiz todas as animações e eu vou mostrar pra vocês aqui no Animator. Vou selecionar o player e agora eu tenho aqui, ó, todas as minhas animações. Dele idle, tanto pra frente, pro lado e pra trás, e também dele andando pra frente, pro lado e pra trás. No side, eu vou fazer aquele flip que a gente já conhece, bem simples de fazer, por isso que eu só tenho o side pra um lado, né? Eu não preciso fazer ele pra esquerda e pra direita. E dos outros aqui nós vamos utilizar também. E aqui o esquema vai ser o seguinte, nós vamos criar essa animação dependendo da onde o player tá se movimentando. Então se ele tá indo pra frente, eu vou colocar uma animação, se ele tá indo pro lado, eu vou colocar outra animação. E pra fazer esse esquema, nós vamos utilizar o sistema de camadas da própria Unity, tá? Que já tem aqui no nosso Animator. Então aqui no Base eu só vou deixar o front, beleza? Que vai ser a animação padrão do nosso personagem. Então eu vou apagar tudo que não tem a ver com o front aqui, que seriam, então agora eu tenho o idle e tenho o alck. Então esses dois aqui eu já consigo fazer a base aqui da minha configuração. Então agora o que eu preciso fazer? Eu vou criar um parâmetro, então eu vou vir aqui no parâmetro do tipo bool, que vai ser utilizado para verificar se o player está andando ou não. Então eu vou colocar aqui como walking. E agora eu vou fazer uma transição entre elas aqui, tanto indo quanto voltando. Então aqui para ele ir, o que vai acontecer? A condição é que o walking seja verdadeiro, eu não quero resist time e também vou tirar a transição. E agora para ele voltar, eu também não quero resist time
não quero transição, e aqui o walking tem que ser falso. Então essa é a primeira configuração que a gente precisa fazer. E agora eu vou vir aqui no sistema de layers, tá? Nas layers aqui ele tem esse base que eu posso renomear. Então, por exemplo, eu posso colocar o nome dele de front, que seria esse front, e agora eu vou criar a mesma coisa para as outras camadas também. Então eu vou criar uma outra camada que seria back, tá? E eu vou criar aqui agora, eu venho na minha pastinha de animation, vou puxar ela aqui um pouquinho, vou vir aqui em Assets, Animation, e agora eu tenho o meu Idle Back, que vai ser o padrão, e eu também tenho o meu Walk Back, que seria esse aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma, tá? A mesma condição. As transições entre as camadas, elas têm que ser iguais para que funcionem corretamente. Então eu vou criar aqui de novo a mesma coisa. E isso aqui é muito chato, então eu volto quando eu terminar. Terminei. Então aqui agora eu já tenho as 3 layers, né? Então aqui eu tenho a layer de front, que seria essa, com as transições já configuradas, o back a mesma coisa e aqui também o side do mesmo jeito, tá? Lembrando que as configurações elas têm que ser a mesma, tá? A transição, o parâmetro, todos os valores que você colocar nessa primeira, eles têm que ser iguais nas outras, só muda mesmo a animação. Então agora nós vamos criar aqui o script de movimentação do nosso jogador para também definir qual animação ele deve tocar. Então agora que nós já temos as animações configuradas, vamos configurar o player. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é adicionar um rigid body para fazer a movimentação. Mas lembrando que aqui nesse caso, como o personagem ele vai se movimentar, a visão que eu tenho dele é de cima, o nosso rigid body ele precisa ser do tipo kinematic, ou kinematic ou dynamic sem o gravity scale. Então eu teria que colocar o gravity scale como 0. Mas nesse caso eu vou deixar ele como kinematic mesmo, porque assim a gravidade não vai fazer nenhuma ação nele, beleza? Então se eu der um play aqui agora, o nosso personagem ele vai ficar paradinho aqui e não vai ser puxado para baixo. Então agora por enquanto é isso que a gente precisa e eu vou começar a criar o script dele. Então eu vou vir aqui em Create, C# Script e eu vou dar um nome para ele de Player. Então eu vou selecionar ele aqui, vamos esperar só a Unity compilar e agora eu posso anexar esse script aqui no nosso jogador. Vou abrir ele aqui no Visual Studio. Então agora já com o script aberto eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer. A primeira delas é que eu preciso declarar uma variável aqui do tipo public, pode ser public mesmo, nesse caso aqui float speed, que seria a velocidade de movimento do nosso jogador. E aqui eu vou precisar pegar alguns componentes dele também. Então o primeiro componente que eu preciso pegar é o Animator, que eu vou chamar de Anim. Também preciso pegar o nosso rigid body, 2D no caso, eu vou chamar ele de RB, e eu também vou pegar o nosso sprite render para fazer o flip dele. Então eu vou colocar aqui ó, render, e eu vou chamar de sprite. Então agora aqui no método start, eu só preciso pegar esses componentes, então com get component mesmo, bem simples, ó, ele já completa aqui pra gente. E aqui o sprite render. E agora eu vou fazer a movimentação do player. Como eu tenho o rigid body, eu não vou usar o update, tá? Eu vou usar o fixed update. Opa! Eita! E aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso verificar qual que é a movimentação que o jogador está fazendo. Então eu vou criar aqui um vector 2, que eu vou chamar de movement ou direction. Eu acho que direction fica melhor. E aqui eu vou criar um novo vector 2, que vai ser o seguinte, eu vou pegar a movimentação dele no eixo horizontal e no eixo vertical, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, input.getAxisRow, tá? Por que o AxisRow? Porque ele vai sempre me retornar 0, 1 ou -1, tá? Eu não quero valores quebrados, eu quero sempre aquela movimentação mais precisa, tá? Mas se você quiser usar o axis sem o row também pode. Então aqui eu vou pegar o primeiro no eixo X, que seria o horizontal. E agora eu vou pegar na segunda posição aqui o input getAxisRow vertical. Então agora eu já tenho aqui as duas posições e o que eu preciso fazer é atribuir uma velocidade ao nosso jogador. Então eu vou colocar aqui RB Velocity e agora eu vou fazer o seguinte, direction vezes a minha velocidade. Dessa forma, o nosso jogador ele já vai começar a se movimentar. Então vamos voltar aqui na Unity para a gente testar. Bom, aqui agora a gente só precisa colocar a velocidade. Então nesse caso eu vou colocar uma velocidade de 8. Vamos dar um play aqui para a gente ver o que acontece. Ó, ele se movimenta. E aqui a gente tem um bug que é o seguinte. Se eu tento me movimentar na horizontal, ó, ele vai mais rápido, né? Ele está indo mais rápido que o normal. Então para resolver esse problema, eu preciso vir aqui na minha direção e colocar um ponto normalized, beleza? Para que ela fique normalizada e mantenha a mesma proporção das outras direções também. Dessa forma agora ele vai se movimentar na diagonal com a mesma velocidade. Então a primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui é colocar a velocidade padrão. A animação padrão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou fazer uma verificação, que vai ser o seguinte, se a direção for diferente de um vector2.0, que seria o vetor zerado, né, que a pessoa tem 0 no x e 0 no y, quer dizer que ele não está se movimentando. Então eu vou colocar aqui o meu anim, que o booleano que eu tenho lá, o walking, é falso. Se não, se pelo menos algum desses pontos, ou do x ou do y, tem algum movimento, quer dizer que ele está andando. Então eu vou colocar o setBool
walking igual a true, né, aqui no caso. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vou voltar aqui na Unity e agora eu vou dar um play aqui na cena pra gente ver o que acontece. Ó, então agora ele já tá com a outra movimentação. Se eu quiser eu posso ver por aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui pro lado. Ó, tô vendo aqui que ele tá com o walk. Opa, aqui, ó. Ele tá com o walk. E agora eu vou movimentar ele, ó. Tá muito pequeno. Ih, pera aí, fiz alguma coisa errada. Por que deu ruim? Se o direction for diferente de 0, tá ao contrário. Aqui é true e aqui é false. Então agora vamos voltar aqui na Unity. Vou dar um play na cena de novo. E agora, ó, ele tá como idle. E agora ele tá andando. Parei e volta pro idle. Só que aqui ainda ele não tá sobrescrevendo as nossas layers, né? Então agora a gente precisa criar um código para fazer essa verificação. Pra gente criar esse código é bem simples também. O que eu preciso fazer é verificar a direção dele e definir qual layer eu quero. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. É que a movimentação nas laterais, elas têm prioridade do que a movimentação para cima e para baixo. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Se o meu direction no X for diferente de 0, quer dizer que eu estou me movimentando na lateral. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu Animator, cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. No Animator, esses carinhas aqui, eles são números, né? Então aqui é a posição 0, 1 e 2. Então eu preciso que vocês entendam que esse nome aqui é só para visualização, mas na hora do código mesmo de colocar essa layer para ser usada, ela vai ser através de um número. E agora eu vou fazer o seguinte. Quando essa layer estiver indo para horizontal, eu quero sobrescrever a layer 1 e mudar para a layer 2, por exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte. Set anim set layer weight. Então aqui eu vou colocar o peso da minha layer. Qual que seria o peso dessa layer? Quanto maior o peso, mais prioridade ela tem, beleza? Então eu vou dizer que a minha layer 0, ela vai ter o peso de 0, então ela não vai ser mais executada. E a layer de baixo agora, que seria a minha layer 2, ela tem o peso de 1. Então se eu passo o mouse aqui em cima, eu consigo ver qual que é a layer, que seria o index da layer, e aqui o peso que ela tem. Então dessa forma, se eu estiver movimentando para os lados, a layer do side vai sobrescrever a layer do front. Então vamos ver isso aqui na prática como que está sendo executado. Então agora eu vou movimentar para cima e para baixo, ela continua do mesmo jeito. E agora para os lados, ó, ele só não está fazendo o flip, né? Então vamos fazer esse flip aqui, depois a gente vai para a parte para cima e para baixo. O flip é bem simples. Como eu não tenho nenhum tipo de colisor, raycast, nada nesse sentido, eu posso simplesmente dar um flip ali no meu sprite. Então eu vou fazer o seguinte. Se a minha direção no eixo X for maior do que 0, quer dizer que ele está indo para a direita. Então eu vou colocar aqui o sprite, o sprite flip X vai ser falso. Se não, se o meu direction for menor do que 0, eu vou colocar que o flip é verdadeiro. Então agora eu posso voltar aqui na Unity. Vamos dar um play pra gente ver se ele já tá fazendo o flip correto. Ó, então agora eu tenho aqui para um lado, beleza? E agora para o outro também. Então aqui ele já tá funcionando para as laterais e agora a gente só precisa fazer para cima e para baixo. Para a gente fazer o para cima e para baixo, eu preciso lembrar que a movimentação aqui na diagonal nós não temos, né, a movimentação, a animação dela na diagonal. Então eu vou fazer o seguinte, quando ele estiver se movimentando também na diagonal, ele só vai poder fazer para os lados, tá? Ele não tem uma animação na diagonal, então aqui vai sobrescrever, vai ser a animação dele para os lados mesmo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, na hora de fazer a movimentação do meu player para cima ou para baixo, eu vou fazer a seguinte verificação. Se a minha direção no Y for maior do que 0 e o movimento, e a direção no eixo X for igual a 0, quer dizer que ele está se movimentando para cima, beleza? Ele está se movimentando, ele vai ficar com a parte, vai ficar de costas pra gente, ele está indo para frente. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, anim, eu vou fazer a mesma verificação que eu tenho aqui. Então eu vou mudar a layer, tanto a layer 0 e agora a layer, essa outra layer aqui também, a layer 2 no caso. Então a layer 2 ela vai ficar como 0 e a layer 1 vai ficar como 1. Esse código aqui ele tá um pouco bagunçado porque eu tenho que ficar resetando as layers toda hora. Então eu vou criar uma outra função aqui para facilitar isso pra gente. Eu vou criar um private void reset layers. E eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar todas as layers toda vez. Então eu vou colocar assim. E agora eu vou ter a layer 0, a layer 1 e a layer 2. E aí eu vou chamar sempre aqui em cima, quando eu for adicionar uma nova layer, primeiro eu reseto e depois eu só preciso setar a layer que eu quero. Então eu vou fazer dessa forma aqui e agora ele já vai funcionar. Então aqui agora que é o seguinte, eu preciso também fazer para o outro lado. Então para voltar ele para a animação de front, que vai ser a mesma coisa, só vou fazer ao contrário aqui, que ele vai estar com menor do que 0.
Então se ele for menor do que 0 e também não está se movimentando, a ler vai voltar para 0. A 0 vai ser a prioridade de novo, beleza? Então nesse caso, como a gente não tem, só pra gente relembrar, como a gente não tem a animação dele na diagonal, aqui vai sobrescrever a animação quando ele estiver na diagonal, vai ser as para as laterais. Então vamos voltar aqui na Unity, vou dar um play pra gente ver se tá funcionando corretamente. Então agora eu vou pra cima, ó, ele fica de costas, vou pra baixo, ele volta, pros lados também, e na diagonal ele vai manter a animação, né, do lado aqui, porque eu não tenho. Mas se você tivesse uma animação dele na diagonal, você poderia fazer, só adicionar mais uma lógica ali para fazer isso funcionar. Bom pessoal, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre desenvolvimento de jogos. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, também não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, porque isso ajuda demais, beleza? O link do projeto aí também tá na descrição, tamo junto e até o próximo vídeo.